Você nunca terá sucesso. Essas palavras ainda ecoam na minha mente, tão afiadas agora quanto no momento em que foram ditas pela primeira vez. Meu chefe as disse com uma facilidade que as fez soar menos como um insulto e mais como um julgamento final. Para ele, era uma verdade indiscutível. Para mim, tornou-se um lembrete silencioso, uma frase que ficou no fundo da minha mente e se recusou a ir embora. Meu nome é Marcos. Tenho 44 anos. Trabalhei na Firecrest Solutions por 12 anos. Nesse período, vi departamentos crescerem, equipes se quebrarem e projetos desmoronarem sob o peso de uma liderança ruim. Eu não era cego às falhas. Eu as estudava, em silêncio, com cuidado. Ainda assim, o que mais lembro não é da ineficiência dos sistemas, mas da arrogância do homem que os comandava. O momento que colocou tudo em movimento aconteceu em uma de nossas reuniões trimestrais. Passei semanas refinando um modelo logístico, eliminando redundâncias e apertando prazos. Os números faziam sentido. As economias eram óbvias. Quando chegou minha vez de apresentar, expliquei tudo claramente, cada dado sustentado por evidências. Ele nem fingiu considerar. Recostou-se na cadeira, com um sorriso de desdém, e disse: Marcos, sejamos honestos. Você é aplicado com papelada, mas estratégia? Isso está um pouco acima do seu nível. Deixe essa parte para quem sabe o que está fazendo. As palavras doeram, mas foi a risada da sala que ficou comigo. Alguns riram por hábito, outros porque queriam a aprovação dele. Forcei um pequeno sorriso, mas por dentro senti um aperto. Disse a mim mesmo para não reagir, para não lhe dar a satisfação de me ver abalado. Mais tarde, sentado à minha mesa, as palavras dele voltaram à minha mente. Você nunca terá sucesso. Repeti-as em silêncio, deixando-as penetrar. Não discuti com ele naquele momento. Nem tentei provar que ele estava errado. Em vez disso, comecei a observá-lo com mais atenção. Sua arrogância não era apenas pessoal, era estrutural. Ele descartava ideias não porque careciam de mérito, mas porque não vinham dele. Confundia domínio com visão. Percebi então algo: sua zombaria não era o fim de nada. Era o começo. A humilhação que senti naquela reunião não me levou a reagir com raiva. Ela me ensinou paciência. Eu sabia que precisaria esperar, construir em silêncio e guardar meus pensamentos para mim. Não fiz um voto de vingança naquele dia. Não saí batendo portas. Apenas carreguei suas palavras comigo, deixando que se tornassem combustível em vez de correntes. Ele achava que tinha encerrado a discussão. O que não percebeu foi que havia iniciado um processo que eu não abandonaria até chegar à sua conclusão natural. Ele tinha um jeito de transformar até a tarefa mais simples em uma armadilha. Marcos, quero que você compile os últimos 5 anos de dados de remessas, reorganize por trimestre e me mostre como cortar os custos pela metade sem perder um único cliente. Ele disse isso como se fosse um recado, não um projeto que poderia ocupar um departamento inteiro por semanas. Trabalhei até tarde todas as noites daquela semana, vasculhando planilhas, caçando números faltando e montando um relatório que de fato apontava economias claras. Quando entreguei a ele, ele olhou a primeira página, sorriu de lado e jogou de volta na mesa. Parece completo, Marcos, mas você perdeu o ponto. Não se trata de números, é sobre visão. E você simplesmente não tem isso. Não discuti. Já tinha aprendido o que acontecia quando tentava. Ele se alimentava de descartar ideias em público, de lembrar a todos quem tinha autoridade na sala. Não importava que os dados fossem sólidos. Só importava que não eram dele. Numa tarde, ao sair da sala de reuniões, Clara do setor financeiro me alcançou. Sabe, ela disse baixinho, metade do que você apresenta poderia realmente ajudar aqui. Ele só não deixa. Dei um pequeno sorriso. Eu percebi. Os olhos dela demoraram um pouco, como se quisesse dizer mais, mas deixou passar. Essa curta troca ficou comigo mais do que eu esperava. Foi a primeira vez que alguém dentro da empresa reconheceu o que eu começava a enxergar claramente. Não era incompetência que me segurava, mas arrogância vinda de cima. O padrão se repetiu.
Outra semana, ele me pediu para preparar um plano de transição de clientes em um prazo que ninguém conseguiria cumprir. Fiz mesmo assim, reunindo cada informação possível. Ele olhou o documento, deu uma risada e disse diante da equipe, ambicioso, Marcos, mas é exatamente por isso que você nunca será mais que gerência intermediária. Você é literal demais. Deixei o comentário passar. Já não esperava justiça. O que notei, porém, foi o silêncio dos outros na sala. Alguns evitaram contato visual. Outros remexeram papéis. Ninguém riu dessa vez. A arrogância dele começava a incomodar mais gente além de mim. Na minha mesa depois, pensei nas palavras de Clara. Ela tinha visto algo, mesmo que não tivesse dito claramente. Pessoas como ele raramente mudam. Elas consomem a boa vontade e escondem isso atrás de confiança. No fim, o peso da miopia delas esmaga tudo o que construíram. Decidi então não insistir mais em levar minhas ideias para as reuniões dele. Não valia a pena o descarte ou a zombaria. Minha energia seria melhor usada em outro lugar, silenciosa, paciente, preparando alternativas que ele não conseguiria prever. Eu já tinha me acostumado ao ritmo das rejeições. Ele dava tarefas impossíveis, eu entregava resultados, e ele os descartava com a mesma condescendência. Por um tempo, aceitei isso como rotina. Mas o silêncio só funciona se tiver um propósito. Eventualmente, o silêncio precisa se transformar em ação. Foi nessa época que reencontrei um antigo colega, Edward. Ele havia se aposentado alguns anos antes, depois de décadas no setor, mas ainda mantinha um olhar atento sobre o mercado. Nos encontramos para um café após o trabalho, e ele ouviu enquanto eu descrevia o ciclo em que estava preso. Marcos, disse ele, com a voz firme, você tem a paciência que a maioria das pessoas não tem. Isso é uma vantagem. Não a desperdice discutindo com um homem que já está convencido de que sabe tudo. Use-a para confiar em si mesmo. Você enxerga coisas que os outros ignoram, comece a agir a partir disso. As palavras dele não soaram dramáticas, mas carregavam peso. Eu o respeitava porque ele nunca lidava com bajulação. Quando dizia algo, vinha da clareza, não da polidez. Então comecei pequeno. Mantinha um caderno particular, escondido em uma gaveta em casa, onde anotava cada ineficiência que via na Firecrest Solutions. Remessas atrasadas não pela demanda, mas por métodos ultrapassados de agendamento. Erros de inventário que custavam milhares, encobertos com desculpas. Clientes frustrados por termos rígidos que ninguém ousava questionar. Anotava tudo, linha por linha, até que padrões surgiram. Se ele não consegue ver valor, disse a mim mesmo certa noite ao revisar minhas anotações, talvez seja porque nunca criou nenhum. Esse pensamento ficou comigo. Não nasceu da arrogância, nasceu da observação. A força dele nunca foi construir. Foi se apropriar do que os outros construíam. Enquanto isso, comecei a observar o mercado. Os concorrentes estavam investindo em automação, explorando análises preditivas, enquanto nossos sistemas permaneciam anos atrasados. Clientes médios estavam desesperados por flexibilidade, mas nossos contratos seguiam rígidos. Percebi que havia espaço para uma empresa que valorizasse adaptabilidade, eficiência e verdadeira parceria. No trabalho, falava pouco. Parei de forçar minhas sugestões nas reuniões dele. Por fora, eu era o mesmo funcionário estável, aplicado e silencioso. Por dentro, porém, meu foco mudou. Eu não tentava mais provar que ele estava errado. Estava me aprimorando, peça por peça, com um propósito que ele não poderia sequer imaginar. A confiança surgiu aos poucos, não como arrogância, mas como certeza tranquila. Cada anotação que eu acrescentava, cada padrão que reconhecia, tornava o caminho mais claro. Eu não precisava esperar permissão para crescer. Numa noite, ao fechar meu caderno depois de mais uma longa sessão de anotações, compreendi algo simples. Deixar aquele lugar um dia não seria fracasso. Nem mesmo rebeldia. Seria evolução. E eu já estava me preparando para isso. Entrei em sua sala com a carta já assinada.
Minha decisão havia sido tomada muito antes, mas colocá-la no papel parecia encerrar um ciclo. Ele lançou um olhar, passou os olhos pela primeira linha e recostou-se com aquele mesmo sorriso ensaiado. Então, você está saindo, disse. Dou um mês antes de você voltar rastejando. Lá fora, você não vai durar. O tom carregava a mesma certeza de sempre, como se sua palavra definisse a realidade. Encarei seus olhos, calmo, firme. Talvez, respondi de forma serena. Mas é um risco que estou disposto a correr. Ele riu, com desdém, e empurrou a carta para o canto da mesa como se não fosse nada. Você vai ver logo. Nem todo mundo nasceu para liderar. Não discuti. Durante anos, tentei ser ouvido naquele escritório, tentei explicar números, estratégias, oportunidades. Cada tentativa foi descartada. Esse momento não era sobre vencer uma discussão. Era sobre sair sem precisar dela. Saí sem amargura. O corredor parecia diferente, mais leve. Pela primeira vez, não carregava a voz dele comigo. A dor de suas palavras já não tinha poder, ricocheteava em vez de afundar. Eu já tinha superado a necessidade da aprovação dele. Nas semanas seguintes, movi-me com cuidado. O caderno que havia preenchido com observações ao longo dos anos tornou-se mais que anotações, tornou-se um plano. Eu sabia quais clientes estavam frustrados com contratos rígidos. Sabia quais parceiros buscavam flexibilidade e colaboração real. Também sabia quais colegas tinham motivação, mas não a plataforma para fazer suas ideias importarem. As conversas eram discretas, deliberadas. Antigos contatos de eventos do setor retornaram minhas ligações. Um pequeno grupo de parceiros, cada um com habilidades que eu respeitava, concordou em se juntar a mim. Nada aconteceu da noite para o dia, mas as peças começaram a se encaixar da forma como eu já previa há anos. À noite, refletia sobre a estranha calma que sentia. A maioria das pessoas imagina a demissão como um salto no desconhecido, cheio de pânico ou desespero. Para mim, foi o oposto. Cada passo longe da Firecrest Solutions era firme, medido, quase inevitável. O medo que os outros esperavam que eu sentisse nunca veio. Em seu lugar estava uma certeza tranquila, aquilo era libertação, não perda. Quando pensei nas palavras dele, você não vai durar um mês, quase sorri. Ele media meu futuro pelos limites dele, não pelos meus. Ele não conseguia imaginar construir algo sem ridicularizar, sem controlar. Mas eu conseguia. Pela primeira vez em anos, respirei sem um peso me pressionando. O ar parecia limpo. O silêncio era meu, e não carregava vergonha. Carregava possibilidade. Os primeiros meses foram mais duros do que eu admiti para qualquer um. Dias longos se misturavam a noites ainda mais longas, e os números na planilha contavam uma história que o equilíbrio por si só não conseguia disfarçar. O dinheiro saía mais rápido do que entrava, e cada decisão carregava um peso que eu nunca tinha sentido antes. Não havia rede de segurança. Cada conta, cada atraso, cada hesitação de um cliente recaía diretamente sobre mim. Ainda assim, eu aparecia todas as manhãs com o mesmo ritmo constante. A dúvida surgia nas horas silenciosas, quando o cansaço apertava mais forte, mas eu nunca deixava que ela me dominasse. Eu me lembrava de que dificuldade não era fracasso, era simplesmente o preço de construir. Numa noite, depois de uma reunião longa que avançou além do jantar, conversei com Clara. Ela havia se juntado a mim depois de deixar a Firecrest, atraída pela chance de trabalhar em um lugar onde suas ideias realmente importassem. Ela se recostou na cadeira e disse, sabe, Marcos, é estranho. Trabalhei o dobro aqui do que já trabalhei lá, e mesmo assim parece mais leve. Como se o trabalho realmente tivesse sentido. Assenti. É por isso que estamos fazendo isso. Não para provar que alguém estava errado, mas para fazer algo certo. As palavras dela me fortaleceram mais do que ela percebeu. Lembraram-me de que a crença não era só minha, ela era compartilhada, carregada por pessoas que escolheram esse caminho comigo. Muitas vezes eu me lembrava da voz do meu antigo chefe, afiada de zombaria, você não vai durar um mês lá fora. No início, essas palavras ecoavam como um aviso.
Mas agora, no meio dessa batalha, percebi que carregavam outro significado. Elas me lembravam que ele jamais poderia imaginar esse tipo de trabalho, o suor, a persistência, a recusa em parar mesmo quando tudo parecia frágil. Sua arrogância era minha resiliência. Então veio a primeira verdadeira conquista. Depois de semanas de conversas e quase rejeições, um distribuidor de médio porte concordou em assinar conosco. Não era um contrato enorme, mas era suficiente para nos tirar da sobrevivência e nos levar à tração. Lembro-me claramente da ligação, a voz firme do cliente, o acordo fechado. Quando desliguei, não houve gritos, nem comemoração dramática. Apenas um alívio silencioso, e a leve sensação de que uma porta havia se aberto. Naquela noite, reuni a equipe. Não falamos sobre o contrato em si, mas sobre o que ele representava. Clara disse, isso é a prova de que não estamos correndo atrás de um sonho, estamos construindo um. A frase dela ficou comigo. Prova. Era isso que estávamos esperando. Não perfeição, não triunfo, mas prova. Deitado mais tarde, percebi que o sucesso não era uma ilusão distante. Ele já estava ali, pequeno mas real, carregado em cada escolha, cada noite longa, cada passo adiante. O caminho à frente era longo, mas pela primeira vez, eu sabia com certeza, nós podíamos trilhá-lo. O crescimento veio silencioso, quase despercebido no início. Uma nova contratação virou 2, depois 3. Cada adição trazia habilidades de que precisávamos, mas, mais importante, crença no que estávamos construindo. Nosso escritório ainda parecia frágil, orçamentos esticados, sistemas remendados, mas havia impulso. Aquele tipo que não se anuncia em voz alta, mas sustenta tudo por baixo. Os clientes começaram a nos indicar sem que pedíssemos. Uma reputação se formava, pouco a pouco, não por meio de grandes campanhas, mas através de resultados. Nós entregávamos, nos adaptávamos, e as pessoas notavam. Esse tipo de reconhecimento importava mais do que qualquer manchete. Numa tarde, recebi uma ligação de David, um ex-colega da Firecrest. Sua voz trazia curiosidade misturada com hesitação. Marcos, tenho ouvido falar da sua empresa. Clientes comentam. Alguns dos nossos também. Deixei-o falar, esperando. Ele abaixou o tom. A verdade é, as coisas não estão indo bem por aqui. A liderança não mudou. Se mudou, foi para pior. Projetos emperram, clientes vão embora e a moral está quase inexistente. Estou começando a achar que você enxergou algo que o resto de nós não viu. Parei antes de responder. Eu não vi o futuro, David. Só prestei atenção. As rachaduras sempre estiveram lá. Houve silêncio, depois um suspiro. Se surgirem oportunidades, gostaria de saber. Vou me lembrar disso, eu disse. Quando a ligação terminou, fiquei um momento pensando. Não sobre David especificamente, mas sobre o que aquela conversa significava. A empresa que antes me ridicularizava estava desmoronando sob a mesma arrogância que eu suportei. Nada dramático, apenas a lenta erosão da confiança e da competência. E enquanto eles enfraqueciam, nós nos firmávamos. Clara também percebeu. Numa noite, revisando números, ela disse, você percebe, não é? Não estamos apenas sobrevivendo mais. Estamos realmente estáveis. Sorri. Não parece dramático, parece? Mas como se o equilíbrio finalmente tivesse chegado. Ela assentiu. Isso é melhor que dramático. Dura mais. As palavras dela captaram exatamente o que eu sentia. O sucesso não rugia. Não chegava em um único momento de vitória. Ele vinha assim, silencioso, deliberado, o resultado natural da paciência. Pensei nas incontáveis vezes em que fui descartado, disseram que minhas ideias não tinham lugar, que eu nunca teria sucesso. E agora, sem alarde, a prova estava diante de mim, funcionários que acreditavam, clientes que confiavam, sistemas que funcionavam. Não era triunfo que me preenchia, mas algo mais firme e justiça, em sua forma mais simples. Não vingança, não escárnio, apenas o conhecimento silencioso de que a paciência havia sido a escolha certa.
Ao fechar os relatórios naquela noite, compreendi o valor de esperar. A recompensa não estava em prová-lo errado em voz alta. Estava em construir algo certo, lentamente, até que falasse por si só. O pedido chegou à minha mesa no fim da tarde. Li 2 vezes para ter certeza de que não havia entendido errado. O currículo trazia um nome familiar: Richard. Meu ex-chefe. O homem que uma vez me disse, sem hesitar, que eu nunca teria sucesso. Estudei o documento com atenção. Não havia mais a confiança inflada que eu lembrava. As frases eram cuidadosas, quase cautelosas: adaptabilidade, experiência em mercados desafiadores, disposição para colaborar. Palavras escolhidas não para ostentar, mas para sobreviver. Seu histórico de trabalho terminava abruptamente, as lacunas falando mais alto do que o texto. Por um momento, deixei a ironia assentar. Ele havia me descartado como incapaz de liderar, e agora pedia um lugar no que eu havia construído. Recostei-me, lembrando da antiga sala de conferências, da dor de sua rejeição pública. Daniel, vamos deixar o pensamento de verdade para os executivos. A risada que se seguiu ainda carregava peso, embora não mais como dor, apenas memória. E agora? Esse mesmo homem estava reduzido a pedir. Meus pensamentos sussurraram em silêncio. Ele disse que eu nunca teria sucesso. E, no entanto, aqui está. Fechei o currículo e apoiei a mão sobre ele, me firmando. Teria sido fácil saborear o momento, imaginar recusá-lo sem sequer um segundo olhar. Mas isso me tornaria igual à arrogância que deixei para trás. O princípio importava mais. Minha empresa não fora construída para repetir seus fracassos. Ela foi erguida para provar que respeito e competência podiam florescer onde antes reinava o ego. Descartá-lo sumariamente soaria como vingança. Considerá-lo com cuidado seria justiça. Clara levantou os olhos do próprio trabalho quando notou minha expressão. Tudo bem. Assenti devagar. Chegou uma candidatura. De alguém que eu conhecia. Importante. Já foi, respondi. Não mais. Pelo menos não da forma que ele pensa. Ela não insistiu. Confiava que eu decidiria como sempre fiz, com medida, sem rancor. Abri o currículo novamente, lendo com a mesma atenção que daria a qualquer outro. Se ele realmente queria uma posição, teria de ser avaliado pelos mesmos critérios que os demais. Sem atalhos, sem favoritismo. Mas a leve diversão permaneceu. O homem que um dia me viu como inferior agora buscava um lugar sob o mesmo teto que havia ridicularizado. Ao arquivar a candidatura para as próximas etapas, permiti-me um pequeno sorriso. Concederia a entrevista. Não por vingança, não para me vangloriar, mas porque era a escolha certa. O princípio me guiara até ali, e continuaria a me guiar. A entrevista foi marcada para uma manhã de terça-feira. Vi o nome dele no calendário e não senti nervosismo, apenas uma calma constante. Quando Richard entrou, os anos haviam deixado suas marcas. Seu passo não tinha mais a antiga firmeza, sua voz não carregava a força que eu lembrava. Obrigado por me receber, Daniel, disse ele, em um tom contido. Não era comando, nem desprezo ou apenas um pedido. Assenti, respondendo apenas, claro. Vamos começar. Ele falou sobre sua experiência passada, contornando com cuidado as lacunas dos últimos anos. Palavras como adaptabilidade e espírito de equipe surgiam novamente, ditas sem convicção, como se soubesse que eram esperadas, mas não acreditasse nelas de verdade. Seus olhos evitavam os meus quase sempre, quando se encontravam. Não havia superioridade. Apenas cansaço. Ouvi em silêncio. Não havia necessidade de confrontar, nem de lembrá-lo do que um dia dissera. Ele preenchia o espaço com explicações, mas deixei que o silêncio permanecesse. O silêncio que antes fora meu escudo contra suas humilhações agora era minha escolha, e falava mais alto do que qualquer palavra que eu pudesse dizer. Em certo momento, ele parou, procurando minha expressão. Eu sei que não fui fácil de lidar antes. Mas aprendi muito desde então. Gostaria de ter a chance de contribuir aqui. Sua voz carregava uma humildade que eu nunca pensei ouvir.
Era quase desconcertante, o contraste entre o homem diante de mim e aquele que antes me ridicularizava abertamente diante de todos. Por dentro, reconheci a mudança. A mesa havia se virado por completo. Ainda assim, não havia triunfo em mim, apenas clareza. Essa empresa foi construída sobre respeito, colaboração e resiliência. Trazê-lo, independentemente do tom suavizado, colocaria em risco a cultura que lutamos para proteger. Deixei-o terminar, depois fechei minhas anotações. Obrigado pelo seu tempo, Richard. Entraremos em contato após concluirmos o processo de avaliação. Foi formal, ponderado e definitivo. Ele assentiu, quase grato apenas por ter sido ouvido. Quando saiu, não senti necessidade de observá-lo ir. A decisão já estava tomada. Ele não seria contratado não por raiva, mas porque merecíamos melhor. Recostei-me e me permiti um momento de reflexão. O sucesso não tinha sido sobre provar que ele estava errado, embora essa ideia já tivesse me motivado um dia. Tratava-se de construir algo duradouro, algo mais forte do que a pequenez de sua ofensa. As palavras que antes queimavam "você nunca terá sucesso" agora não significavam nada. Haviam perdido todo o poder. E naquele espaço silencioso, encontrei a verdadeira satisfação, não a vitória sobre ele, mas a liberdade de nunca mais precisar dela.